Bom dia, bom dia, bom dia. Pode falar. Deixa a aula de canto, deixa a aula de música com a tia Aline, né? Tio Igor não sabe cantar. Eu sei, eu sei. Mas, bom dia, pessoal. Eu quis começar a aula dessa forma porque hoje o assunto é voz. O assunto é expressões vocais. A gente aprendeu nas nossas últimas aulas, né? Aí a respeito sobre expressões faciais, né, que a gente aprendeu como aí a gente deve fazer com relação às nossas expressões faciais. Nós aprendemos também sobre as expressões corporais, comentamos sobre o medo nas nossas acho que as nossas 3 últimas aulas, a gente comentou sobre medo, sobre os receios de apresentar em público, mas a gente já esclareceu totalmente esse assunto, né? Então, estamos aí muito bem craques, né? Estamos aí com todo o conhecimento para a gente de fato conseguir dominar o medo, né? Então tudo isso está muito bem claro na nossa cabeça. Então, agora só faltou uma expressão, só que uma das mais importantes também, que é a expressão vocal, é a nossa voz, é onde a gente vai unir os 3 principais elementos, né? As 3 principais ferramentas ao qual um ator ele vai desenvolver o seu trabalho, ele vai conseguir desenvolver aí uma peça de teatro, uma apresentação. Ele vai unir, de fato, os 3 principais elementos: as expressões faciais, com relação ao meu rosto, as expressões corporais, com o corpo, e as expressões vocais, ou a expressão vocal, com a voz. É unindo os 3 principais elementos que a gente vai conseguir, de fato, ter uma boa apresentação. E, de fato, a gente vai conseguir fazer aí uma boa peça de teatro. Então, repetindo, eu tenho que ter uma boa expressão facial, uma boa expressão corporal e uma boa expressão vocal. É só assim que nós vamos conseguir desenvolver aí boas apresentações. E hoje então a gente vai comentar um pouquinho sobre as expressões vocais. Então, vamos aí para a nossa primeira observação que o tio Igor vai fazer com vocês. Vamos lá. Sabemos então que a voz é a principal ferramenta de trabalho que nós, né, eu e vocês, atores, temos. Então, a gente sabe que é a principal ferramenta, porque são poucas as peças de teatro, são poucas as apresentações que de fato a gente vai trabalhar com mímica, por exemplo. Então, a mímica ali ela não vai exigir, assim como a gente viu também, né, mais na parte de expressão corporal, a gente não utiliza da voz. Né? A gente nem pode tirar, porque é mímica. A gente vai ali ter totalmente ausência, né? Não vai existir voz naquela apresentação. Assim como a gente tem, por exemplo, o cinema mudo, né? Ele não tinha ali nenhum tipo de voz, era tudo através das expressões faciais e corporais. Só que hoje em dia a voz é uma principal ferramenta de trabalho, né? Não só dos atores, mas de outras profissões. Tio Igor, quais outras profissões as pessoas utilizam a voz? Ó, o pessoal que trabalha no rádio, então eles são comunicadores, são pessoas que se comunicam, então as pessoas que trabalham no rádio, então é uma ferramenta de trabalho muito importante. Pessoas, por exemplo, que vendem as coisas, né? Então vendedores, a voz vai ser uma boa ferramenta de trabalho. Existe uma profissão chamada advogado, né? Então, quando vocês entenderem também, vão saber que os advogados que vão defender as pessoas, elas precisam aí utilizar da voz, né, para ir para o juiz, ir para o pessoal ali, para poder defender aquela outra pessoa. Então, o advogado utiliza muito da sua voz também. E os atores, né? Então, hoje a maioria das peças de teatro não vão utilizar aí a mímica, vão utilizar teatros com falas, vão utilizar aí realmente a expressão vocal. E, principalmente, acho que eu posso citar aqui para vocês também, não só atores, mas pessoas que trabalham com arte, como por exemplo a arte de fazer vídeos iguais
a esse que vocês estão assistindo, que não só nós, professores, estamos desenvolvendo para vocês, mas a gente tem aí os famosos YouTubers, né, que hoje se pode classificar como uma profissão porque as pessoas trabalham com isso, então eles precisam da voz também para trabalhar. Então é uma principal ferramenta de trabalho. E aí a gente vai treinando com o tempo as nossas respirações e os nossos ritmos. Tio Igor, por que respirações? Ora, a gente sabe que quando a gente vai aprender a ler, né, quando eu pego um textinho ali e vou aprendendo a ler, existe algumas coisas, né, chamadas vírgulas e pontos. Né? Então, através das vírgulas, dos pontos, a gente vai conseguindo ler de uma maneira mais tranquila, ou de um jeito melhor, né? Porque as pessoas entendam melhor. E aí, na hora que eu estou falando com vocês, eu preciso, por exemplo, entender que eu posso colocar vírgulas, que eu posso colocar pontos, e é nesses locais onde eu vou parar e principalmente respirar. Porque imagina só, se eu não, assim, não é que eu não vou respirar, mas se eu junto uma quantidade grande de ar no meu pulmão e vou começar a falar, e aí eu vou ficar sem ar, o meu ritmo vai diminuir e as pessoas já não vão conseguir entender muito bem o que a gente está falando. Então, por isso que é importante as vírgulas, os pontos, porque é onde eu vou conseguir fazer o quê? Dar aquela respirada. Não desse jeito igual o tio Igor fez, né? Não é durante a apresentação de teatro que eu vou estar falando, de repente eu vou parar, respirar e continuar. Não, mas você vai fazendo isso de forma natural, de forma tranquila com você mesmo. Só que para que você consiga melhorar essa questão da sua respiração, a gente precisa treinar. É onde a gente precisa treinar a leitura falada, que é muito legal também vocês pegarem um livro e não simplesmente só ler aqui dentro. Leiam, tenham o hábito de ler também falando, porque vocês vão melhorar essas pausas, essas respirações que vocês fazem. E a pausa também é muito importante para que as pessoas entendam. Então, quando a gente fala, por exemplo, do assunto de oratória, quando a gente fala do assunto, por exemplo, né, de saber falar em público, as pausas são muito importantes. Então, por exemplo, para que vocês entendam o que eu estou falando, eu sempre faço algumas pausas, igual eu fiz aqui. Então, essas pausas vão me ajudar na hora de respirar, para eu conseguir ter ar para continuar falando com vocês, mas também é importante para que as pessoas que estão nos assistindo entendam de fato o que a gente está tentando falar. Então, por isso que essas pausas com as pontuações, né, certinhas, e as pausas na hora certa, no local certo, também vai fazer com que as pessoas entendam melhor e ajude quem está falando. Né? Então, por isso é muito importante. E, igual sempre comento com vocês e comentei aí na aula do medo, que é muito importante os ensaios, é muito importante a repetição, é muito importante a gente sempre treinar. Então, por isso, repito, tentem ir treinando aí a leitura de vocês sempre que der, não precisa ser todo dia, toda hora, mas sempre que possível, na hora que vocês forem ler um texto, ler um livro, façam a leitura, né, realmente falada, né, acompanhe ali. Talvez sua mãe vai te olhar estranho e falar, o que esse menino está arrumando, gente? Mas é bem interessante porque vai te ajudar bastante, tá? Um outro ponto, até mesmo a questão da própria postura ao se falar. Então, aqui o tio Igor está sentado, né? Não é a melhor forma da gente falar. O melhor jeito da gente falar é, de fato, em pé, né? Então, em pé é muito melhor. Por quê, tio Igor? Existe um músculo chamado diafragma. Guardem esse nome, diafragma. É um músculo que fica aqui debaixo do pulmão. Aqui assim, existe o nosso pulmão aqui, que é onde vai entrar o ar, e existe um músculo chamado diafragma. E por que isso é importante? Porque o diafragma, junto com os pulmões aqui,
é onde vai de fato pegar esse ar, fazer com que saia pela minha garganta e faça com que minha voz saia, faça com que minha voz se propague. O nome certo é assim, pelo ar, né? Mas para que vocês entendam que é importante porque minha voz vai sair daqui da minha garganta, das minhas cordas vocais, é por conta do diafragma. Então, se eu faço assim, vou chegando, vou encolhendo o corpo, fazendo dessa forma assim, para baixo, né? Não é interessante porque meu diafragma fica apertadinho assim também. Então, ele não vai ter força suficiente, porque eu falei que ele é um músculo, ele não vai ter força suficiente para poder fazer com que minha voz fique muito boa. Então, por isso, é legal que eu sempre tenha uma postura também. Então, talvez sempre em pé ou com a coluna muito bem alinhada, a cabeça muito bem levantada. Então, uma postura para que eu consiga deixar meu diafragma, né, forte, numa posição legal, para ele ter força para minha voz ficar mais alta, ficar melhor para as pessoas entenderem. Por quê? A gente não faz força para falar alto na garganta, porque senão eu vou machucar minha garganta. Eu tenho que fazer força aqui na barriga, aqui no diafragma. Então eu encho de ar aqui e falo mais alto assim. Eu não faço força na garganta, eu faço força aqui. Então por isso é interessante a gente ter também a questão da boa postura para conseguir falar. Entenderam até aí? Está tranquilo? Vamos lá, continuando aqui. Esse assunto tem muita coisa para falar, mas é uma aula bem legal também. Então, é muito importante a gente sempre cuidar da nossa voz. O tio Igor comentou, poxa, se eu sou ator ou eu trabalho com a minha voz, eu trabalho no rádio, eu trabalho como advogado, eu trabalho como vendedor, imagina só se eu fico sem voz, eu fico sem minha ferramenta de trabalho, né? Até mesmo nós professores, imagina se o tio Igor ficar sem voz, como que eu vou conseguir dar aula? Imagina se alguma professora de vocês fica também sem voz, como que elas vão conseguir dar aula? Então, por isso, é muito importante cuidar da voz também. Então, aqui o tio Igor vai deixar algumas dicas de como a gente pode, cuidar da nossa voz. Então, primeira coisa, hidratação. A hidratação vocal é muito importante. E tio Igor, como que eu faço isso? Bebendo água. Então, água, gente, faz bem para tudo. Então, a hidratação vai ser importante tanto para o meu corpo, principalmente nessas épocas do ano que está muito seco, né? Existe pouca umidade no ar. Quando eu falo que eu não tenho umidade, eu não tenho águas, né? Eu não tenho, como falar assim, não tem uma quantidade. Como que eu vou explicar a umidade para vocês? Mas é como se fosse um vaporzinho de água que fica no ar, assim, e nessa época do ano não tem tanta umidade, não tem esse vaporzinho de água na rua, na nossa casa, né, que talvez é transparente, a gente não consegue ver. Então, fica muito seco. É onde meu nariz fica seco, é onde minha garganta fica seca, é onde eu fico gripado, é onde eu fico com a garganta inflamada ou irritada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E também tomar muita água. Então, a água vai ajudar tanto para o meu corpo, que é importante para eu me hidratar também, porque a temperatura está alta, a umidade está baixa, mas também, principalmente, para o meu nariz ali também, né, para eu deixar o corpo com um pouco de umidade também, nessa região aqui, bem hidratada, e também a garganta, as cordas vocais aqui também bem úmida por conta da água. Então, por isso, a hidratação vocal é muito importante também. E aí isso vai evitar gripes e resfriados. Por quê? Eu falo isso. Lógico que, principalmente nessa época, não é interessante ficar gripado, não é interessante ficar doente e nunca é interessante. Mas imagine então se eu trabalho com a voz ou tenho uma apresentação na semana que vem. Eu tenho que tomar cuidado, né, durante essa semana ou uma semana antes de uma apresentação. Porque imagine se acontece alguma coisa, eu fico gripado, eu fico resfriado, eu não vou conseguir fazer minha apresentação, não vou conseguir trabalhar. Então, sempre eu tenho que ficar atento a gripes e resfriados. E como que eu faço isso?
com a hidratação, igual eu comentei com vocês. Atenção a ambientes secos, então, é igual eu comentei com vocês, tem que tomar cuidado, porque essa época do ano é muito seca, né? Então, tentei explicar aqui mais ou menos para vocês, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente tem problemas respiratórios também, se alguém sempre fica com a garganta inflamada, sempre fica com o nariz irritado, a gente pode buscar aí uma ajuda médica também. Talvez ele recomenda algum soro para a gente jogar, por exemplo, no nariz, e aí, consequentemente, hidratar essa região também nossa. Mas a gente tem outras coisas também, como umidificador de ar, né? Então, aquele que coloca do lado, por exemplo, no ambiente ali da cama, onde a gente coloca um pouquinho de água e sai uma fumacinha. Aquela fumacinha vai ajudar a deixar o ar mais úmido. Então, se você sempre tem problema com relação a esse tipo de gripe, resfriado, procure uma ajuda médica e veja o que pode acontecer. Porque talvez isso pode te atrapalhar a fazer teatro, a se comunicar, a falar. Igual eu comentei, que se você trabalha com isso, isso pode te atrapalhar muito. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Algumas dicas interessantes que o tio Igor deixou aqui também para você é tomar muito cuidado. Então agora acho que algumas mães vão até me agradecer. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai beber algo muito gelado, tá? Então a minha garganta está quente. Se eu coloco aqui, está quente. A minha temperatura, né, do meu corpo é uma temperatura alta. Então, se eu pego algo muito gelado e se eu tenho quente com gelado, na hora que eu encontro os dois, dá um choque. E isso pode atrapalhar muito a minha garganta. Então, se eu pego de uma vez, aí eu sei que é muito gostoso uma Coca-Cola gelada, um suco muito gelado, e beber é gostoso, é bom, né? Ainda mais nesse calor, né? Às vezes de tarde, num domingo à tarde, né? Que tá quente, eu vou lá, bebo, é muito gostoso, mas não pode porque machuca a garganta. Então, como que eu posso fazer? A regra dos 3 golinhos. Então pega, dá um golinho. Acho que eu bebi muito, tem que ser um pouquinho menos. Então, dei uma acostumada na minha garganta. Depois, ok, acostumou, e aí eu posso beber tudo. Porque eu não dou um choque de uma vez. Eu vou de pouquinho em pouquinho acostumando a minha garganta a receber aquele líquido gelado. Então, é uma regra muito legal, principalmente quando estiver muito quente, muito seco e a bebida estiver bem gelada. É interessante essa regrinha para não dar esse choque, principalmente quando vai estar próximo de uma apresentação que eu não posso, tenho que guardar minha voz. E a maçã pode ser uma boa amiga da voz. Então a maçã é muito interessante na questão também aí de hidratar a voz. Então a maçã pode ajudar bastante a minha voz. Então, quando estiver próximo de uma apresentação de teatro, de uma apresentação que você vai cantar ou que você vai falar, sempre comer maçã durante aquela semana, que pode ajudar bastante a minha voz, ok? E aí, algumas técnicas para a gente aquecer a voz, tá? Então, 2 bem rapidinhas que eu vou passar para vocês. Então, a primeira é fazer um som de S durante 20 segundos. Será que vocês vão conseguir? Então, por exemplo, eu vou inchar, pôr bastante ar aqui no meu pulmão e no meu diafragma. Então, e aí eu vou soltar durante 20 segundos o som de S assim, ó. S. Eu tenho que conseguir fazer isso durante 20 segundos no mínimo. E aí, vocês podem ir treinando esse tipo de aquecimento sempre. E aí, consegui 20, então no próximo dia eu vou conseguir 21 segundos, depois no outro dia 22 segundos, depois 30 segundos. E aí, você sempre ir estimulando, você conseguir mais. Então, já fica como desafio para vocês tentar fazer isso, né? Esses dias aí, pegar, encher de ar e ver se vocês conseguem. Coloca um cronômetrozinho no seu celular e aí tenta ficar durante 20 segundos. E é uma dica bem legal também para a gente fortalecer o diafragma e dar uma aquecida aí na nossa voz também. Um outro aquecimento bem legal também são os aquecimentos mais mecânicos, então com relação à estrutura aqui, né, do meu rosto e da minha boca. Então uma bem legal que o tio Igor gosta e vai deixar aqui
para aquecer depois da do S é assim, ó, eu enchi minha boca de ar, pôr a mão e aí fazer a... Por quê? O que vai acontecer? Vai começar, vocês vão perceber que vai vibrar as bochechas de vocês e vão aquecer essa região aqui e, consequentemente, vai estar melhor a sua expressão, essa parte aqui da boca, para vocês conseguirem falar melhor, tá? Uma outra dica também bem legal, mas essa tem que tomar muito cuidado, tá? É quando vocês, por exemplo, se vocês estiverem próximos para poder fazer uma apresentação ou algo, né, vai falar ou vai ter quem canta, alguma coisa do tipo, se vocês forem tomar banho antes, e é interessante que vocês sempre tomem banho, se a água estiver um pouquinho morna, vocês podem pôr um pouquinho de água na boca, essa água quente, dá uma bocejada com ela e joga fora, rapidinho, porque não pode engolir essa água, porque essa água está numa temperatura morna e também essa água não é água para beber, tá? Então não tem que tomar, por isso que eu falei que tem que tomar muito cuidado. Mas é interessante essa água morna para dar uma aquecida nessa parte também do chuveiro, tá? Não vai esquentar a água e beber água quente. Não, não é isso. É uma água morninha ou pode ser uma água natural também, tá? Pega ali, dá uma esticada com a água também, que ela vai estar numa temperatura não gelada e joga fora. Então tem que tomar muito cuidado quando for do chuveiro, tá? Não pode ficar muito tempo na boca, então e joga tudo fora, tá? Mas é interessante também para dar uma aquecida e como se a água está morninha, né? Quando a gente toma banho, também é interessante para a nossa voz, certo? E a última dica do tio Igor é que qualquer outro tipo de dificuldade ou dúvida que a gente tem com relação à nossa voz, né, ou alguma dificuldade que vocês tenham maior, que a gente perceber que é mecânico, busque ajuda do profissional chamado fonoaudiólogo, porque ele que é o responsável pela voz. Então ele pode me ajudar bastante, tá? Com relação à voz, ele pode ajudar bastante a gente quando se trata, né, quando o assunto é voz, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato com esse profissional, que eles vão ajudar vocês da melhor maneira possível, tá certo? E espero que vocês tenham gostado, é um assunto longo, mas é um assunto que o tio Igor gosta bastante também, e serve não só para o teatro, mas serve para o nosso dia a dia também. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e até a próxima.